Oi, Ruth. Oi, bom dia. Bom dia. Hoje voltamos num horário extra, né? Porque ontem ficou faltando algumas informações e a gente está com um probleminha aí no nosso Zoom de limitação de Os horário. probleminhas técnicos. Probleminhas técnicos, mas que a gente na próxima semana já vai estar normalizada. E aí você falou, poxa, deixei de falar tanta coisa. Eu falei, não seja por isso, vamos fazer outro. E aqui estamos. Vamos lá, o que ficou faltando, Ruth? O que ficou faltando eram coisas muito interessantes que tinha que assinalar. Por exemplo, nós falamos na segunda, só estou falando de coisas que aconteceram de segunda para cá. Certo. Inclusive, acrescentei um assunto que aconteceu essa noite, que Ah, aqui não tem. toda hora, né? Então, uma foi uma coisa muito importante. Muito recentemente, Marrocos reatou as reações diplomáticas com Israel, e essa semana o nosso chefe do Estado-Maior, Kochavi, Estado-Maior do Exército, foi a convite, né, do governo, do ministro da Defesa do Marrocos, para uma visita no Marrocos. Foi pela primeira vez, desde que existe Israel, que um chefe do Estado-Maior do Exército visita o Marrocos oficialmente, e foi recebido com todas as pompas. Na descida do avião, ainda no aeroporto, teve aquela guarda de honra muito bonita, com a orquestra, a banda militar chamada do Marrocos, tocando, e ele desfilando com o ministro da Defesa. Depois teve uma reunião particular entre ele e o ministro, e em seguida uma reunião ampla com a elite das autoridades militares do Marrocos e de Israel, que acompanharam o Kochavi, que ele já está, inclusive, finalizando a cadência dele. Ele até janeiro só. Em janeiro ele termina a cadência de 4 anos. E aqui procura-se não renover, porque é uma função extremamente esgotante. Inclusive, nesta conversa particular com o ministro, foi debatido um assunto de fazerem exercícios militares dos dois exércitos ou da aeronáutica conjuntos. Israel recentemente fez, né, com a Grécia, e de modo que eles acham que é muito importante que os exércitos da região, que têm um inimigo comum, eles estejam Alinhados. contactados e prontos para, não só com o tipo de armas diferentes que usam, ou se atualizar com as armas mais sofisticadas que Israel tem, que estão acima das que os demais países da região, que são todos árabes, têm, de modo que isso é muito importante. Nessa mesma semana, nesse mesmo dia, o Gantz foi, em seguida, a volta do Biden, foi também convidado para uma reunião importante nos Estados Unidos com o chefe do Serviço de Segurança Nacional americano e mais também autoridades americanas, de modo que ele foi convidado, não extravasou o tipo de conversa sobre que assunto exatamente falaram, mas deve ser alguma coisa ligada ao que foi falado aqui na visita do Biden. Aliás, o Biden pegou corona. Eu vi isso. Embora esteja, dizem, né, e também fizeram um vídeo, pode ser que o vídeo não seja atual, eles podem pegar qualquer vídeo dele sentado à mesa escrevendo, mas diz que ele está trabalhando normalmente, somente de bidudo, né? Ele está isolado. Ele pegou aqui, Ruth? Não pode ser aqui, porque ele saiu daqui na sexta-feira.
hoje já é sexta, quer dizer, ele saiu daqui Há e uma foi para a semana. Arábia Saudita, onde ele ficou sexta, quer dizer, sexta ele já não estava aqui em Israel, ele já estava na autoridade palestina. Se ele pegou, já tem, então, uma semana. Ele pegou dos Ou árabes, ele não pegou na foram dos Arábia judeus. Saudita, ou ele pegou na Arábia Saudita, ou ele pegou com os palestinos, mas é mais provável, pelo tempo que apareceram os primeiros sintomas, ele deve ter pego nos Estados Unidos, porque sábado ele já viajou de volta para os Estados Unidos. É. Ele pode ter pego lá, lá mesmo. Bom, então, isso falei. Agora, era um caso que eu queria comentar, é um caso trágico, mas é para as pessoas que não vivem em Israel e veem e assistem o nosso noticiário, ficar sabendo as dificuldades que aqui todo mundo, não só o povo, como os soldados, como os policiais, o dia a dia difícil da vida deles. Um terrorista em Jerusalém, no ônibus da Egged, viajando por Jerusalém, próximo do cruzamento de Ramot. De repente, no ônibus, viu-se um alvoroço muito grande. Os motoristas de ônibus já sabem que, quando acontece alguma coisa, eles não procuram saber o que é. Primeira coisa, eles param o ônibus e abrem as portas automaticamente, que o que for que as pessoas possam fugir. E o que aconteceu? Era um homem, ninguém sabia quem era, estava com uma chave de parafusos dessas enormes, mas assim, esfaqueando múltiplas vezes um cidadão, passageiro, e todo mundo que saiu do ônibus também arrastaram o ferido, e o Merabel, esse terrorista, também saiu do ônibus. Nesse ínterim, um carro estava passando ao lado do ônibus e viu aquele tumulto. O carro parou um pouco adiante e um homem desceu do carro e se aproximou e viu o que estava acontecendo e tentou ajudar o ferido, que esse terrorista continuava atacando ele. E ele gritou com ele, pediu a ele para ele parar, e aí ele se voltou para ele e veio com a arma em direção a ele. Quando ele se sentiu em risco de vida, ele tinha um revólver, deu 2 tiros. O camarada deitou. Ele atirou para não matar. É um camarada, ele é um fotógrafo da INET, dessa agência de informação, e contou a história. Ele estava levando o filho, um pequeno, de 3, 4 anos, para um dia de Kiev, para aproveitar com o filho, ia levar num parque, não sei o quê, e para ele sair, ele tinha que deixar o filho no carro, ele não podia tirar Então, ele fechou o carro, deixou o ar refrigerado ligado e o motor ligado, de modo que não acontecesse do menino ficar sem ar. E ele foi lá, deu os 2 tiros, o camarada foi ferido, caiu, ficou neutralizado, como se diz aqui. Nesse ínter já tinha chegado o Maguém David Adom, e o ferido no ônibus era um homem de 40 e poucos anos, estava muito ferido, estava perdendo muito sangue, que ele foi atacado na parte superior do corpo. E eles, a primeira coisa, tentaram impedir as hemorragias, e depois, então, enfaixá-lo bem, fazer o primeiro tratamento e imediatamente levar para o hospital para ele receber os primeiros socorros. Ninguém precisa ficar preocupado, ele está bem, está se recuperando. E o terrorista foi ferido por 2 balas, mas não corre nenhum risco de vida, também está
hospitalizado, e trata-se de um homem de mais de 40 anos, que tem licença de trabalho e de permanência em Israel. E, inclusive, ele é tão legal esse tempo todo que ele até tem licença de viajar para o exterior partindo do aeroporto Ben Gurion, que isso não é palestino qualquer que recebe. O que será que Ele era um aconteceu? homem de negócios. Como que uma pessoa, você vê que você não pode confiar em ninguém, Ele teve um ataque de fúria, né? Ele teve um ataque de fúria, pode ser. Um ataque de fúria, um pobre coitado que estava com ele no ônibus sofrer dessa maneira e fazer essa confusão toda. Isso é para as pessoas terem ideia de que quando a gente fala que não é paz com suíços ou com suecos, é paz com um povo que tem uma cultura, tem uma postura de comportamento que não é conhecida no resto do mundo, essa violência que eles têm, e esse ódio. Posso acrescentar aí uma coisa que eu li hoje, em Jerusalém, né? Numa rua, porque lá em Jerusalém, naquela parte mais religiosa, tem muita criança que sai sozinha. Eu mesma vi um garoto de 7 anos carregando um de 2, 3, subindo no ônibus sozinhos, porque são famílias numerosas, com muitos filhos, e a mãe não dá conta de sair com todo mundo. Então, as crianças muito pequenas saem sozinhas. E aí aconteceu, isso é um relato de uma pessoa conhecida, tá? Ela estava próxima ao local e ela viu um senhor árabe dentro de um carro e várias crianças em volta dele. Ele estava falando com elas. Ela achou estranho aquele movimento, ela estava com um bebê no colo e ela viu que uma das crianças estava entrando no carro dele. E aí ela se aproximou para ouvir a conversa. E ele estava oferecendo alguma coisa, tipo brinquedo, ou alguma coisa para a criança. E a criança estava indo com ele. E aí ela chegou, ela viu aquela cena, ela ficou desesperada. Aí falou assim, não, ele não vai entrar aí. Aí ele perguntou, quem é você? Ela falou, eu sou a tia dele. O menino, ela acredita que tenha ficado assustado, não falou nada, ao contrário. E aí ele começou a discutir com ela já tinha chamado a polícia, e aí quando as pessoas viram aquela confusão também, se juntaram e conseguiram fazer com que ele saísse dali. Só que ele foi para um outro local, a sorte que a polícia chegou e levou ele, né? Mas o que pode ter, isso é um outro risco, né? Um novo risco que as pessoas estão aqui sujeitas, porque aí ela diz, pelo menos que as mães que não podem sair com seus filhos, porque tem essa liberdade aqui, né? A gente sabe que tem um cuidado, que tem muita liberdade, mas que avisem as crianças a não entrarem, né? É igual no Brasil também, não aceita qualquer coisa em qualquer lugar, não aceitarem balas, brinquedos. Mas aqui o perigo vem também O dessa perigo é forma muito agora, maior. é um perigo também. E continuando com o negócio de terror, também um soldado, um soldado policial, que estava fiscalizando a estrada. Tem sempre barreiras em todos os lugares, somente de noite. Então, receberam um aviso de um carro que tinha sido roubado na estrada de Jerusalém, mas estava caminhando, estava viajando, correndo, entrando pelo Kvish Arba, ou a estrada 4, que vai sair no Sharon, próximo de Kfar Saba, Ranana. E então os policiais que estavam no carro, fica um carro da polícia parado assim à margem da estrada. Então abriram uma barreira e ficaram esperando
o carro chegar e o policial em pé ali, que eles ficam sinalizando com a lanterna, pedindo para o carro encostar, para encostar, e, no acostamento. Né? Então, o carro não encostou, pelo contrário, aumentou a velocidade, atravessou a barreira e bateu, atropelou o policial, que morreu. Um homem de 29 anos, 3 filhos pequenos, criança de 3 anos, 5 anos, morreu, que foi uma coisa horrível. E pegaram esse terrorista? Pegaram. Era um jovem de 21 anos de Ramallah. Agora, Ruth, nesse caso, é uma coisa previsível, né? Que se você está esperando um terrorista num carro, não vai se esperar que ele vai parar para ser registrado. Ele pode desviar para o outro lado e não matar. Ele não precisava obrigatoriamente matar. Ele podia desviar, mas ele porque é um a terrorista. estrada tem 2 pistas, né? Mas ele então, é um terrorista, Ruth. Ele quer matar, ele não pois ele aproveitou a oportunidade. Apareceu um policial na frente dele, aproveita e mata. Ele pensou que ia conseguir fugir, porque é uma estrada grande, ele estava em alta velocidade. Eu vi essa notícia na televisão. Agora, dizem que o Hamas está procurando ainda fazer alguma coisa para mostrar o desagrado pela visita do Biden. Ainda não terminou a história. Então, já aconteceu que mandaram foguetes e agora, anteontem, atiraram de Gaza no Moshav, ali nas redondezas, que se chama Nativa Sará, é o nome do Moshav, mas atiraram uma bala de metralhadora. Só para dizer, eu estou aqui, estou protestando. Essa bala atingiu uma oficina nesse Moshav, mas não houve feridos e nem prejuízos materiais grandes, mas como Israel não pode deixar passar em branco, mas também quer demonstrar que não está interessada em fazer nenhuma evolução para um tipo de conflito mais grave. Então, mandou umas bombinhas lá numa coisa assim de menos importância, lá do Hamas, que na semana anterior eles explodiram aquele maior depósito, foram 16 toneladas de material explosivo que explodiram lá naquele dia. Agora, o que era mais importante que eu queria falar é que aqui não tem fim o problema de Israel com os colonos da Judéia e da Samária. Quer dizer, tem essa parte C dos territórios que Israel, ainda em 95, quando assinou o Acordo de Oslo, que depois os palestinos não aceitaram. Depois de já terem assinado, depois eles voltaram atrás. Mas nesse acordo dizia que essa parte C seria de Israel, seria depois que tudo se resolvesse entre eles, seria uma parte do território que estaria sob o governo de Israel, militarmente, legalmente, do ponto de vista de colonização, tudo estaria em Israel. Incluiria esse território as aldeias árabes que existissem lá também ficariam sob o governo de Israel, e as colônias que já existiam. Atualmente, lá naquela região, como eu já falei, já tem 500 mil habitantes israelenses que vivem nessa parte C. E existe uma
um movimento de colonização que se chama Nahalá. Esse movimento foi criado há muitos anos atrás por uma mulher que se chama Daniela Weiss, que ela agora está mais chegada, porque já está mais envelhecida, mas há anos atrás, 30 anos, 40 anos atrás, ela era uma fighter daquelas em favor da colonização, mas muito além do Si. Por enquanto, ela queria no Si. Mas acontece que nessa área, sim, existem também bases militares e existem áreas de tiro da Tzavá, onde a Tzavá faz exercícios de tiro. Nesses locais não pode haver colonização, nem dos palestinos, mas também dos judeus também não pode. É uma lei só aquilo, tudo é terras do país, mas o exército tem bases, ninguém vai colonizar ao lado da base militar e nem vai fazer colônia no meio de um local onde tem exercícios de tiro. Não é tiro de revólver. Eu sei. Arma pesada. Lógico. De modo que, então, ali é proibido. Já há um mês e meio, 2 meses, começou uma campanha de que eles iam fazer um projeto de verão de construir em um dia, em 24 horas, 7 pontos de colonização. E chegou o dia, e o Exército avisou, o governo local avisou, o governo nacional avisou, a polícia avisou que era proibido, que aquilo era uma afronta à lei, era transgressão de lei, existe lei que proíbe colonização naqueles lugares. Não adiantou nada. Então, centenas de jovens, a maior parte são jovens, mas tinham também algumas famílias jovens, já com 3, 4 crianças, aquela Chayará, aquela comitiva de carros e caminhonetes, trazendo tudo que é material que precisa para você montar um local provisório, cabanas e água e geradores de eletricidade e comida, móveis e crianças, outra criança, carrinho de criança, criança no colo. Nesse calor e lá naquela região, um forno, mais de 40 graus. E eles, então, foram de carro, o Kvish 5, foi fechado, pelo que dá saída, porque eles fizeram nas proximidades de colônias já existentes. Então, aí eles se espalhavam. Quando a polícia já chegou a ponto de fechar as estradas para os carros, eles não têm problema, eles desceram dos carros e foram andando a pé. Se você vê o vídeo, aquelas montanhas, porque sempre eles fazem isso nas partes altas do terreno, não embaixo. Parecem formigas assim, subindo o morro, porque é uma vegetação que não é muito densa, de modo que você vê perfeitamente as pessoas andando. Então, em 7 pontos diferentes, quer dizer, haja polícia e exército, e também da Guarda de Fronteiras, que são os combatentes mais apropriados para esse tipo de evento, quanto pode ter em 7 lugares diferentes. No total, tinha milhares de pessoas. E eles tinham que impedir. Primeiro, eles tentavam impedir a chegada deles, o que não conseguiu, que chegaram muitos, que chegaram de carros. Então, eles tinham que impedir que eles se estabelecessem, porque eles sabiam que iam ser evacuados, porque era uma coisa que era ilegal e todo mundo recebia um papel escrito que é proibido, que é ilegal. Eles estão fazendo uma infração à lei, que é sujeita à prisão
etc, etc. Resumindo, primeiro tinham dois dos mais perigosos políticos que existem aqui nesse país, que é o Itamar Ben-Gvir e o Smotrich, dessa Tzionut Datit, que eles são dois... Eu não sei, Alucinados. não tenho a palavra. Alucinados. Alucinados, mais do que isso. Então, eles se aproveitam das imunidades parlamentares que eles têm. Então, eles podem passar com carro. E não só eles passaram no carro deles, como eles puseram dentro do carro deles parte desse material todo que os outros que tiveram que deixar os carros não podiam levar. Então, eles trouxeram nos carros deles e chegaram no lugar. E confrontamento com o exército, com a polícia, de uma forma que eles, mesmo como deputados, eles não podem se confrontar com a autoridade militar, que aqueles soldados estão lá. Aqueles soldados não fazem o que deu na cabeça deles. É a ordem. Eles têm um comandante, eles têm um general, eles têm o chefe do Estado-Maior, que está todo mundo acima deles e vai de lá até embaixo a ordem. Ele tem que realizar, ele tem que impedir que aquelas pessoas venham fazer aquela baderna que eles fizeram lá. Aquilo durou todo dia, até durante a noite. Só depois de meia-noite é que a Tzavá e a polícia e a polícia de fronteira conseguiram evacuar o último, o sétimo, Mahazim, eles chamam isso, postos avançados de colonização. Olha, o esforço, o custo disso, e você desviar, porque você não pode criar policiais de ontem para hoje. Você tem que tirar os policiais das atividades normais deles, de impedir que um mate o outro, que tenha ordem nas ruas, nas estradas. Uma coisa horrível. E essa Daniela Weiss, entendeu? É a mentora dessa gente jovem, vai falar, e esses dois deputados, está entendendo? Então, foram acontecimentos assim, muito, muito, muito ruins. Agora, o escândalo político da semana, já não tem mais nada para os Likudniks fazerem. Então, teve lá uma reunião, tem agora todo dia, toda noite, porque são a central do Likud em matéria de adeptos de partido que se inscrevem e pagam mensalmente uma mensalidade para terem direito a votar na lista que vai concorrer e em todos os regulamentos do partido. Eles têm mais de 1.000 pessoas nessas condições. Entre esses 1.000, tem um que ele é alucinado total, e ele deve ter muito dinheiro, porque ele faz uma porção de eventos, ele convida, e ele faz demonstrações contra todo mundo que não é Likud, e ele paga pessoas para ir lá. E qual foi a última ideia? Ele fez uma corrente com um pendentif dourado, tudo dourado, não é ouro, né? Mas é dourado. Um pendentif assim, desse tamanho, com a imagem do Netanyahu e ao lado um Magen David. Acredito. Um Magen David. E cada um, para receber esse pendentif, ele tem que assinar um termo de fidelidade ao Netanyahu. Gente, que coisa mais louca. Você já viu uma coisa dessa? Não, isso aí eu chamo isso de fanatismo, pessoas carentes, etc. Adoração de ídolo. Isso, adoração. Mas inclusive, vai andar com o Netanyahu pendurado aqui no cordão? Imagina. Não, isso de estar com a medalha pendurada, Meile, mas de ter que assinar
um termo de fidelidade ao líder. Ele não pode abrir a boca para dizer uma palavra que não seja o que Nataliel disse, falar amém, amém. Todos loucos, 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 loucos. Olha, eu vou te contar. Eu vou comprar uma medalha, mas não vou botar o Netanyahu, não, vou botar você. Não, não pode, não pode. Isso também é adoração, é proibido. Eu estou brincando. Só depois de morto. Não, mas não vivo. Eu, hein? Esse foi o escândalo político. Agora, essa noite, depois do que nós falamos tudo a respeito de que a Rússia, como é que ela vai fazer agora para impedir que Israel ataque lá na Síria, isso foi anteontem, essa noite, e quem anuncia sempre primeiro não são as agências de notícia. Existe não na Síria, porque eles funcionam em Londres, na Inglaterra, é a Organização pelos Direitos Humanos, que é uma organização contra o Assad, são a oposição ao Assad, e eles anunciam pelo mundo todo todas as atrocidades que o governo do Assad tem feito durante quase 10 anos dessa guerra civil lá contra os cidadãos sírios. Né? Então, eles sempre que anunciam primeiro quando tem algum ataque lá na Síria, e eles dizem que é Israel, mas eles não estão criticando Israel, eles acham ótimo que Israel faça isso, eles não podem fazer, eles só podem falar. Então, diz que atacaram num dos subúrbios próximos de Damasco, da capital, e que morreram 3 soldados sírios e 7 ficaram feridos, e bombardearam também um depósito grande de armas que pertenciam ao Irã, aos iranianos. Não foram aviões, foram foguetes lançados de Ramat HaGolan, que é muito pertinho, para Damasco. Isso aconteceu essa noite. Essa noite aconteceu. E a outra novidade que saiu já ontem à noite, falaram no noticiário do Horário Nobre, que o Putin está movendo uma ação judicial contra a Sornuta Yehudit, contra a agência judaica na Rússia. Tirando os judeus lá da Rússia. Exato. Antes eles expulsavam, agora eles não querem deixar sair. Absolutamente. Lógico, né? Então, eles querem... Então, o Lapid acha que isso foi uma reação contra o fato de que, pela primeira vez, o primeiro-ministro israelense fez uma declaração a favor da Ucrânia, condenando a Rússia pelo ataque. Isso foi agora, depois que tudo isso menos de 3 semanas que ele está no cargo. Então, o Lapid acha que isso é em consequência dessa declaração dele em favor da Ucrânia, e que autoridades israelenses devem viajar para a Rússia no princípio da semana para tentar entabular conversações, porque é um direito de todo judeu fazer aliar. E já teve muitos anos que era o portão de ferro, né? O Shlach et Ami, liberte o meu povo, e não precisa voltar. Isso foi na época do Stalin, na época do Gromyko, né? Na época da União Soviética como Estado fechado, comunista. Agora, nós não os consideramos democráticos, mas eles se dizem democráticos. Eles se consideram democráticos, tem que dar liberdade ao povo de sair para onde quiser. De modo que essas foram... tem mais uma notícia de esporte. O tempo está acabando. Rápido. Sim. Israel está participando desse Tour de France,
que é o maior tour de ciclismo que tem no mundo, e lá a participação não é assim de país, e nem todo mundo é israelense, e nem todo mundo é judeu. São firmas comerciais grandes que patrocinam o evento e eles treinam um grupo. Então, esse grupo de ciclistas, que é de Israel, que é uma organização israelense, que se chama Premier Tech Israel. Eles têm 9 ciclistas. Entre eles, tem israelenses, tem de outras nacionalidades, tem 2 do Canadá. E esse do Canadá, que faz parte, que ele inclusive veste uma blusa escrito Israel com a bandeira de Israel, mas ele é canadense. Uhum. Mas ele venceu uma das etapas, a 16ª, de modo e mais um israelense, então também nesse evento esportivo, 2 israelenses, entre aspas, subiram ao pódio para receber a medalha daquele, que tudo são trechos, né? É do dia 2 até o dia 24 de julho, são 23 dias. E cada trecho... É de Fórmula 1 da bicicleta, né? Tem uma empresa que patrocina e o piloto, ele pode ser de qualquer lugar, de qualquer país. Exatamente. Então, a equipe israelense já recebeu 2 medalhas, e o terceiro, que estava ótimo, que podia também estar em boa colocação, ele teve que sair, porque eles fazem exame todo dia, e ele estava com corona. Então, teve que suspender. Pelo menos a gente terminou com boas notícias, né? Uma vitória no ciclismo. Mas eu achei que essas coisas eram muito importantes para não serem ditas e esperar até a semana que vem. Então, ótimo, querida. Agora estamos mais próximos do Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todo mundo. Muito obrigado por vocês me suportarem novamente. Não, imagina, eles gostam de ouvir nossas notícias. Eu respondo por todo mundo. Beijo, querida. Um beijo, querida. Tchau. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.